Senhor Presidente, estou ainda em processo de ambientação a esta forma de intervenção, porque é a primeira vez que participo em audições a um membro do Governo, especificamente a requerimento de um partido. Da parte do PCP, nesta comissão, bem entendido, da parte do PCP, este requerimento é apresentado no seguimento de um conjunto de reclamações, quer vindas da Comissão de Trabalhadores do CTT, quer da própria, um órgão de comunicação da DECO, em que fica claro o resultado de um estudo levado a cabo pela DECO, baseado no sistema de cliente mistério, sobre as respostas dadas a quem pretende aplicações financeiras junto dos balcões do CTT. E as respostas que seria de esperar que fossem sempre, tendo em conta que os CTTs são a única e portanto, preferencial por força disso mesmo, forma de obtenção dos certificados de aforro e dos títulos dos certificados do Tesouro Poupança Mais, seria de esperar que fossem esses os títulos facultados e no entanto, e até relacionado provavelmente com a entrada de dois grupos económicos que também negociam títulos e outras aplicações financeiras, nem sempre a resposta foi essa. É importante clarificar qual é, no âmbito agora, inclusivamente da nova composição acionista do CTT, que da parte do PCP consideramos ser resultado de uma operação ruinosa e que lesa o interesse público, mas é ainda assim necessário saber o que é que o Estado está a fazer para salvaguardar que o único mecanismo que tem de colocar dívida nas mãos de pequenos aforradores, portanto, dívida que é colocada independentemente dos chamados mercados, como é que está a ser utilizado esse mecanismo, e esse mecanismo são de facto os Correios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Ficamos a saber que, em primeiro lugar, gostava de dizer o seguinte: nós estamos aqui a fazer um requerimento por causa do processo, nós estamos a discutir uma audição, nós estamos em audição como resultado de um requerimento para discutir o processo da privatização. É verdade que os elementos que levam a que o PCP apresente este requerimento e a que esta audição tenha vindo a ocorrer estão relacionados, ou melhor, mostram, no nosso entendimento, a incompatibilidade entre o interesse público e a privatização. Mas, no essencial, não é sobre isso que vamos debater agora. O senhor deputado do PSD, inclusivamente, disse-nos aqui, bem, como isto já se fazia mal quando isto era público, agora o facto de se continuar a fazer mal não se deve à privatização. Bem, se é verdade, porque a Comissão de Trabalhadores assim confirma, que algumas orientações no sentido de promover produtos financeiros e aplicações concorrentes com as públicas já existia antes da privatização, não deixa de se tornar mais grave quando os CTTs passam a ser detidos por duas das principais entidades, duas das principais instituições financeiras, que são simultaneamente compradores da dívida e, aliás, detentores de grande parte da dívida pública, e passam a concorrer com os pequenos aforradores. Eles passam a ser vendedores aos pequenos aforradores de uma dívida que o Estado deveria ter, de títulos que o Estado deveria ter como preferência para criar, para colocar no mercado. Portanto, a empresa que coloca os certificados de aforro e os certificados do Tesouro no mercado, portanto aos pequenos aforradores, é detida pelos mesmos que compram a dívida pública naquilo a que se costuma chamar os mercados, não é? Os mercados. Portanto, estas duas empresas, a Goldman Sachs e a Deutsche Bank, por exemplo, são dois dos grandes gigantes que compõem precisamente os mercados que adquirem a dívida pública portuguesa. Nos produtos financeiros e aplicações de poupança que os CTTs vendem, quer quando eram públicos, quer agora depois da privatização, havia, portanto, estes dois produtos e um conjunto de produtos privados, que já havia acordos quando os CTTs eram públicos e, portanto, daí compreender de certa maneira o que o PSD diz, apesar de não tolerar esta perspectiva. Compreendo que o problema já existia antes, mas não julgo que isso justifique que ele continue a existir. Portanto, aquilo que importa apurar é, bem, em primeiro lugar, o que é que se fez para que os trabalhadores do CTT não recebessem orientações para dar preferência a outros produtos resultantes de parcerias privadas que tinham, quando ainda eram públicos, ao invés de aos certificados de aforro e aos certificados do Tesouro. O que é que se fez para que isso não acontecesse, sendo que é do interesse do Estado que os certificados de aforro e os certificados do Tesouro tenham prioridade, tendo em conta que os CTT são o único canal que os coloca no mercado, e agora que é privado, como é que o Estado gera a contradição que existe nos interesses entre os titulares, os acionistas do CTT
e a colocação daquele produto no mercado. Portanto, está nas mãos de um concorrente a venda de um produto do Estado. De um concorrente das pessoas que compram e dos pequenos aforradores, porque é aquele que vai disputar. Não tem nenhum interesse o acionista do CTT em colocar um produto que concorre consigo em duas pistas diferentes ao pequeno aforrador. E, portanto, quer o resultado do estudo da DECO, quer as declarações da Comissão de Trabalhadores do CTT e as informações que chegaram ao Parlamento mostram que não têm sido prestadas informações corretas e, pior, têm sido dadas orientações para que nos CTT os certificados da Forro e os certificados do Tesouro sejam facultados ao cliente, entre aspas, ao comprador, não como opção preferencial. E é importante saber, numa altura principalmente como esta, em que a única parte da dívida que não está nas mãos dos mercados, digamos assim, dos mesmos que agora são os titulares dos CTT, e que está nas mãos dos pequenos aforradores, é colocada através do CTT, que medidas é que o Governo vai tomar para que isto não continue a verificar-se? É claro, no nosso entendimento, isto demonstra a injustiça e demonstra a irracionalidade de uma opção pela privatização. Colocar um instrumento destes, com esta importância, nas mãos de uma empresa privada que é simultaneamente uma empresa que compra dívida portuguesa. Enfim, portanto, isso só demonstra ainda mais a irracionalidade dessa decisão, mas não é essa decisão que agora estamos a debater, é precisamente o comportamento da empresa CTT como canal de colocação dos certificados do Tesouro e dos certificados da Forro, ou como canal preferencial de colocação de outros produtos financeiros, dos privados que compõem agora os acionistas, ou de outros com quem tenham parcerias, como já vinham desde o tempo em que eram públicos. Ou eu terei percebido mal que a Sra. Secretária de Estado não vê nenhum conflito, nenhuma contradição entre os interesses daqueles que lucram com a dívida pública, quanto menor for o número de pequenos aforradores, e do Estado. Portanto, a Sra. Secretária de Estado acha que são concomitantes esses interesses, são paralelos. Portanto, aqueles que lucram com a nossa dívida também têm interesse em que haja uma base sólida de pequenos aforradores. A Sra. Secretária de Estado acabou, inclusivamente, até de falar pelos bancos, dizer que os bancos têm interesse, esses dois bancos, que predam a nossa dívida, que fazem sangrar o país em juros, têm interesses em que nós não precisemos deles. A Sra. Secretária de Estado, quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém. Já não cabe na cabeça de ninguém ouvir um Secretário de Estado a falar por bancos. Pelo menos na nossa opinião. Isto não é, o seu governo não devia ser a Comissão de Negócios da Banca Internacional. Devia ser outra coisa, mas pronto, nós sabemos que é assim que o vê, que é quem organiza os bons negócios e as boas negociatas para a Banca Internacional. Mas daí a falar por eles e a dizer que os seus interesses são concordantes com os interesses do Estado, Sra. Secretária de Estado, pronto, na verdade é mais um registro, é porque isto mostra bem qual é a visão que está subjacente à entrega de instrumentos fundamentais para a nossa economia, para os serviços públicos, no caso o CTT, àqueles que vivem da destruição do nosso país, nomeadamente aqueles que vivem da cobrança de juros sobre a nossa dívida, e a nossa dívida é tanto maior quanto maior for a destruição do país que este Governo vai protagonizando e impondo.